Agora que a gente viu como acessar a ferramenta, vamos dar uma olhada um pouquinho na sua interface. Como qualquer boa utilização de programa, é sempre bom a gente entender como é que funciona a sua interface antes da gente navegar nas funcionalidades. Então aqui eu falei um pouquinho sobre como é que funciona o site, quais são os links importantes, e vocês devem ter percebido aqui do lado direito que ele tem alguns acessos para a ferramenta. Então o primeiro ponto é que a gente consegue baixar essa ferramenta tanto para Windows, Mac e Linux, mas isso não é necessário. Como aqui na escola a gente utiliza os Chromebooks também, faz muito mais sentido a gente utilizar a opção aqui de baixo, que é a opção para usar online. Então se você for usar aí para testar, quiser instalar no seu computador, pode baixar a versão e instalar, não tem problema nenhum, vai funcionar perfeitamente, mas eu recomendo que você utilize a versão online, tanto para poder acompanhar as atualizações que são feitas no próprio site. Então quando você utiliza online, as atualizações são feitas automaticamente, e também para você já se acostumar com a plataforma online, que é a que vai ser utilizada aqui na escola nos Chromebooks dos alunos. E também tem a versão mais antiga aqui, para quem for mais saudosista e já utilizou a ferramenta na versão 1.4.2, pode baixar para Windows e macOS também. Então vamos clicar aqui no usar online, ele vai carregar a página do Twiner. Então ele vai mostrar algumas instruções aqui. Se eu clicar aqui no Tell Me More, ele vai falar algumas coisas sobre o funcionamento. Isso aqui não se preocupe, que a gente vai passar com mais detalhes depois sobre como funciona tudo. Então vou passar aqui rapidinho, vou clicar no Go to History Page e ele vai abrir aqui a página principal do Twiner, ou na verdade uma das páginas principais. Então aqui na verdade o primeiro ponto é que ele está marcado aqui como 0 histórias. Isso porque a gente não criou nenhuma história até então. Mas para cada história que a gente criar, ele vai criar um ícone aqui para que a gente consiga acessar novamente essa história. Fora isso, aqui do lado ele tem algumas opções importantes, sendo que a primeira é uma nova história, importar de arquivo, o arquivo aqui, que seria na verdade uma espécie de histórico, arquivamento, formatos, e aqui eu vou ir bem devagar porque essa parte de formatos é bem complicada, mas por enquanto vamos só saber que aqui a gente configura os formatos. Linguagem, então aqui na verdade o projeto foi traduzido para várias línguas, incluindo o português brasileiro. Mas é claro que eu indico que vocês utilizem junto com os alunos a ferramenta em inglês para não ter qualquer tipo de problema também, para a gente continuar o trabalho de inglês que a gente faz aqui na escola. Fora isso, a gente tem o próprio help do Twiner, que traz uma série de informações importantes sobre a ferramenta, e é uma página que eu recomendo bastante que vocês leiam também. Então qualquer dúvida que vocês tiverem que não for sanada aqui nos vídeos, recomendo que vocês olhem esse material porque ele é bem completo. E aqui embaixo a gente tem a opção Dark Light. Então eu particularmente gosto bastante de trabalhar na versão Dark aqui para não cansar os meus olhos, mas para o vídeo aqui eu vou utilizar a versão Light, que eu acredito que funcione melhor. Aqui embaixo ele vai mostrar a versão que tem. Se eu clicar aqui ele mostra todo o changelog, ou seja, o histórico de mudanças da aplicação. E aqui, se vocês porventura encontrarem algum bug, também vocês podem reportar para os desenvolvedores. Dito isso, eu vou entrar na tela principal de criação da história. Então a gente vai vir aqui nesse botão verde lindo aqui e vamos clicar nele. Aqui ele já vai perguntar, logo de cara ele já vai perguntar qual que é o nome da nossa história. E aqui ele já avisa que esse nome pode ser alterado posteriormente. Então vou criar aqui uma história chamada teste e vou adicionar. Vejam só, vou voltar aqui só para mostrar o que ele fez. Assim que eu criei a história, coloquei o nome, ele já criou aqui a minha história chamada teste. Vocês já vão entender porque ele colocou um círculo vermelho gigante aqui. E aqui eu já consigo fazer algumas alterações, já consigo jogar, testar, publicar e etc. Então, se eu quiser acessar essa história, eu vou clicar aqui. Muito bem. Feito isso, a gente entrou realmente na principal tela do Twiner, que é a tela do fluxograma, a tela de criação de histórias. Então, só para a gente entender o que está acontecendo aqui nessa tela. Primeiramente, a gente está numa espécie de plano cartesiano aqui, onde a gente consegue colocar várias dessas pequenas fichas aqui. Essa primeira ficha, que está marcado com uma espécie de foguetinho, eu acho que é um foguetinho,
ele indica que é o passo inicial da nossa história. Então toda história tem que começar de algum lugar e esse primeiro lugar ele já dá esse quadradinho pra gente. E já vê como é que ele funciona na próxima aula. Então aqui nesse espaço onde vão ficar todos os blocos da nossa história, ok? Partindo aqui para baixo a gente tem um menu de ferramentas, que é onde ficam todas as opções para que a gente consiga navegar e editar a nossa história. Então se eu clicar aqui nesse botãozinho aqui de Home, ele vai voltar para aquela tela inicial. Se eu clicar aqui no nome da minha história, eu vou ter uma série de opções que são bem semelhantes àquelas opções que estavam naquela outra tela também. Então eu tenho algumas opções avançadas aqui de editar o JavaScript, editar o CSS, mudar o formato da minha história, renomear a minha história, selecionar todas as passagens, Snap to Grid, ou seja, para ele ficar organizado na grade, né? Estatísticas da minha história e tal, duplicar a minha história. Então tem algumas opções que a gente vai ver mais para frente. Aqui do outro lado a gente tem um Quick Find para ele encontrar algumas referências tanto na documentação quanto na própria história. Então aqui ó, ele tem um Find Replace, eu posso... É como se fosse um Ctrl F do próprio navegador, tá? Aqui eu tenho 3 opções de visualização da minha história. Então como eu estou trabalhando com uma história bem pequena aqui, né? Na verdade nem comecei a trabalhar com essa história ainda, eu tenho a visualização singular aqui, né? Que ele mostra a história bem próxima. Mas a partir do ponto que a nossa história vai ficando muito grande, a gente pode mudar essa visualização para ter uma visão mais abrangente da história. Então se eu clicar aqui, vocês vão ver que esse bloquinho fica bem pequenininho. E acreditem, se a gente fizer uma história, for crescendo a história, a gente vai precisar desse espaço para visualização, para conseguir ver tudo o que está acontecendo. Aqui a gente tem a opção de debug, que seria a opção para fazer os testes, e aqui ele oferece algumas informações a mais do que no modo play, onde só joga o jogo. E aqui um dos botões principais dessa tela, que é adicionar passagem. E aqui quando eu digo passagem, eu quero dizer um desses pequenos bloquinhos aqui. Então cada um desses bloquinhos da história, ele indica como uma passagem. Eu posso adicionar passagens aqui e posso ir conectando elas para fazer a nossa história. Mas isso a gente vai ver melhor na próxima aula.